Se a sua empresa tem algum nível de presença digital, acho que esse vídeo vale a pena você prestar atenção, porque eu vou falar de uma nova tendência que tem ganhado força cada vez mais, que é o comércio agêntico. O Google fez um grande barulho aí divulgando o seu novo protocolo, né, de código aberto para comunicação agêntica no mundo digital, que faz com que os agentes inteligentes consigam executar compras online ponta a ponta sem nenhum tipo de intervenção humana. E isso tem causado um certo barulho aí no mundo do varejo, de bens de consumo e empresas no geral que podem de alguma maneira ofertar compras através do mundo digital. Mas na minha opinião, né, isso não mexe apenas com empresas de varejo e com empresas que têm uma presença B2C de vendas online. Eu acho que qualquer empresa que de alguma forma usa os meios digitais como vitrine para ser analisada, avaliada e potencialmente escolhida para ter os seus serviços, né, ou os seus produtos adquiridos, precisam se preocupar com esse novo momento do comércio agêntico. O que é o comércio agêntico? Basicamente, é quando você tem uma inteligência artificial que percorre de ponta a ponta toda a jornada de compra de algum bem ou de algum serviço no mundo online. Atualmente, a gente tem usado bastante a inteligência artificial como assistente, né? Ajuda a gente a avaliar produtos, a escolher qual é o melhor produto para a nossa necessidade, a comparar produtos, mas no final das contas, quem entra no site, quem faz a compra, monta o carrinho, aperta lá o checkout e executa o pagamento, ainda na grande maioria dos casos, são os seres humanos. E nessa mudança para o comércio agêntico, a gente passa a ter um agente fazendo a ação, inclusive de pagamento, no final da escolha de um produto ou um serviço online, né? E isso vai trazer uma série de implicações, de adaptações, adequações e evoluções que as empresas precisam fazer na sua presença digital. Vou citar aqui alguns exemplos, né? Então, hoje, se você prepara a sua empresa para ela ser atrativa em termos de user experience, de vitrine, né, de carrinho de compras, para que seres humanos tenham mais aptidão a escolher e a comprar com a sua empresa, você vai precisar se tornar uma empresa mais atrativa para agentes inteligentes, para inteligência artificial. E a inteligência artificial tem uma outra maneira de navegar no mundo digital. Ela provavelmente vai se comunicar através de protocolos que têm sido construído e divulgado aí por grandes empresas desse mercado de inteligência artificial. O Google agora, em janeiro de 2026, fez uma grande divulgação do seu próprio protocolo dessa comunicação agêntica no meio do comércio digital, e outras empresas como OpenAI, Anthropic também vêm divulgando esses protocolos que ainda estão em consolidação, mas que são protocolos abertos para fazer com que os agentes inteligentes consigam navegar nesse mundo digital, fazer avaliação de empresas, fazer escolhas de empresas, montagem de carrinhos e até mesmo o checkout através de pagamento sendo feito por agentes inteligentes. Então essa é uma forma de adaptação que você vai precisar olhar para o seu site, né, olhar para a sua presença digital, e ao invés de você se tornar uma empresa atrativa, por exemplo, para o Google, com um SEO muito forte de ranqueamento, você precisa ser uma empresa que tem uma navegabilidade, uma comunicação através de integração, API e principalmente, pessoal, dados estruturados para que os agentes achem a sua empresa atrativa. Então, questões como reputação, entrega em tempo acessível, confiabilidade das informações do seu site, atualizações em tempo real entre estoque e disponibilidade de produto. Perceba, um agente inteligente ele vai navegar em outra velocidade que o ser humano navega e executa compras hoje no seu site ou no meio digital. Se você não tiver uma estruturação de dados muito organizada, provavelmente você vai se tornar uma empresa menos interessante, né, para os agentes nesse mundo digital, e eles vão colocar você, ranquear você com menos propensão a executar compras no seu site. Além disso, você precisa aparecer e ter presença agora, não mais no ranqueamento do Google, mas sim ter presença em plataformas de inteligência artificial que cada vez mais vão ter esse espaço, né, de incentivo e até talvez com alguma discussão sobre patrocínio, né, e sobre publicidade paga, digamos, dentro das plataformas de inteligência artificial e desse mundo, né, de comércio agêntico. Então essas são algumas adaptações que você provavelmente vai precisar
precisar se preocupar daqui para frente, caso você queira de fato se tornar uma empresa mais atrativa para esse novo momento do comércio agêntico. E para fechar, eu queria trazer aqui algumas considerações minhas, né? Eu acho que esse é um movimento que ainda tem um tempo para que consiga de fato ganhar mais espaço e se tornar uma realidade, uma rotina mais presente dentro do mundo de comércio digital. Por quê? Acho que tem alguns obstáculos. O primeiro obstáculo que eu já destaco de cara é a questão da estruturação dos dados, né? E a Bridge hoje tem recebido cada vez mais clientes buscando essa organização melhor das suas bases de dados, né? Para que sem dados estruturados você não vai ser atrativo para o comércio agente. Então isso é um ponto que eu acho que ainda é um obstáculo para esse movimento ganhar força. O efeito de rede, né? Eu acho que para isso se tornar mais popular, digamos assim, mais empresas precisam adequar a esses protocolos e estarem abertos e prontos para receber os agentes dentro do e-commerce. E aí vem a questão desses protocolos eletrônicos de comunicação agêntica, né? Como eu falei, algumas empresas já estão divulgando os seus protocolos, mas não existe ainda um padrão consolidado tecnológico para essa comunicação agêntica no mundo digital. Tem questões importantes também, acho que de governança, né? Poderes decisórios, alçadas, confiabilidade, rastreabilidade das compras, né? Afinal de contas, a gente está falando de dinheiro. Talvez isso para o mundo B2C seja algo mais simples, mas para o mundo B2B eu acho que tem uma questão de governança muito importante que a gente ainda precisa dar atenção. E por fim tem a questão de cibersegurança também, né? Fraudes, a segurança dessas transações, a rastreabilidade dessas transações. Então acho que esse é um ponto que a gente ainda vai precisar evoluir um pouco para que o movimento do comércio agêntico de fato consiga ganhar mais espaço. E para fechar, né, eu acho que essas minhas preocupações são reforçadas por um dado recente que foi divulgado pelo Gartner, que só lá em 2030, só 20% das transações online devem estar sendo feitas através de agentes de inteligência artificial. Eu considero um número relativamente tímido, visto todo esse barulho, né, que a questão da inteligência artificial generativa tem feito, mas eu considero um número realista, né? Eu acho que é um número mais pé no chão diante de tudo que a gente tem visto, como eu falei, de obstáculos ainda que precisam ser superados para que isso ganhe mais força. Então, eu espero que você tenha gostado, espero que tenha conseguido trazer aqui um grande overview sobre esse importante movimento de comércio agêntico. E se você quiser conhecer um pouco mais, falar um pouco mais sobre esse assunto, pode nos procurar, porque com certeza a Bridge está bastante pronta para conseguir ajudar a sua empresa a trilhar a melhor jornada, o melhor caminho e se preparar de uma forma muito responsável para conseguir entrar com grandes chances de sucesso dentro desse momento do comércio agêntico.